Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre a parábola do joio e do trigo, contada por Jesus, mas vamos dar um toque da doutrina espírita, nessa visão da parábola. Para isso a gente convidou Juliana Ferreira, que é palestrante aqui na Comunhão Espírita e está na segunda vez conosco aqui no nosso podcast. Bem-vinda, Juliana, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço o convite, é sempre uma alegria estar nesse programa que discute temas tão profundos, mas de uma maneira tão descontraída e tão lúdica, é muito bom. E a gente sempre aprende, né? Muito. Pouquinho mais, né? Com uma visão diferente, com esse nosso bate-papo, né? Com essa nossa interação. Miriam dos Anjos, Thelma Alves aqui também com a gente. Então vamos pedir, Juliana, para você contar essa parábola que está no Evangelho de Mateus, uma parábola conhecida que fala sobre as sementes boas e más, mas vamos ouvir aqui a sua história, como é essa parábola e que reflexões a gente pode tirar dela. Então, Jesus nos apresenta essa parábola começando assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um senhor que distribuiu boas sementes na sua propriedade. Quando eles vão dormir, né, eles estavam plantando trigo, quando eles vão dormir, um inimigo se aproxima da propriedade dele e espalha sementes ruins. Quando amanhece, os trabalhadores vão conversar com o Senhor e perguntam para ele, mas Senhor, as sementes que foram espalhadas não eram sementes boas? E ele diz, sim, eram sementes muito boas. E aí os servidores falam para ele que alguém deve ter colocado aquelas sementes ali. Aí ele fala assim, deve ter sido um inimigo enquanto nós dormíamos. Então os servidores indagam a ele se eles devem tirar aquela coisa ruim, as sementes ruins. Ele diz, não, aguardem, vamos tirar primeiro, deixa os dois, o trigo e o joio florescerem e depois nós tiramos separadamente para que não corra o risco de nós arrancarmos também o que é bom. Então, essa é uma... O joio era o quê, Juliana? O joio é uma planta silvestre que é idêntica ao trigo. Nós só vamos diferenciá-las quando está próximo da colheita. E ela, diferentemente do trigo, tem uma semente venenosa. Então, quando floresce é que a gente consegue separar o que é um, diferenciar. Uhum. Mas é interessante porque é uma parábola muito pequena, mas extremamente rica. E Jesus, ele era muito sábio, né, muito inteligente, e aí, ao mesmo tempo que ele apresenta a parábola, ele explica dentro do próprio evangelho. Então, ele nos diz que aquele que semeia a boa semente é ele próprio, é o Filho do Homem. O local, o campo onde essa semente é espalhada é a humanidade. A boa semente é o seu evangelho. E a ceifa é o que nós colhemos a partir da vivência do evangelho. E o que é o joio? Então, o joio são as nossas imperfeições, né? Porque ele fala que a ceifa é o que a gente consegue construir como espírito imortal dentro da proposta de Jesus. Mas que essa semente ruim, que no Evangelho é colocado como diabo, na verdade são todas as nossas tendências ainda muito primárias, muito infantis, em recusar o Evangelho de Jesus e a semente que ele plantou em nosso coração. Quer dizer que a gente tem dentro de nós joio e trigo, imperfeições Sim. E também conquistas evangélicas, no caso, né? De virtudes, é isso. Na verdade, nós somos trigo, porque trazemos essa construção a partir da nossa criação, porque viemos de Deus. Então, nós somos essencialmente trigo. Acontece que quando nós vamos caminhando, nós vamos nos desviando deste olhar que Jesus nos propôs. E aí o joio começa a crescer ao redor, né? Que são os apelos da vida encarnada ou das nossas imperfeições que não coadunam com a proposta de Jesus. E o joio vai crescendo, vai crescendo. Quando você se depara, você já não consegue mais ver o trigo. Você está imerso nesse joio que é a nossa vida. Uhum. E Thelma pode falar. Eu acho interessante que você colocou
é que essa parábola, né, faz uma analogia ao nosso esse autoconhecimento, né, que a gente tem esse joio, e nesta parábola, ele deixa, o Senhor permite que o joio cresça. Sim. Ele não poda de vez, ele não arranca logo. Então, a necessidade da gente descobrir esse lado difícil, esse lado de más inclinações, é importante para que a gente possa fazer as escolhas certas, né? Sim. Que você... É um referencial para nós, né? Uhum. Na verdade, nós não nascemos com o joio, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Mas como nós somos crianças birrentas, nós vamos escolhendo esse joio. São essas ilusões, essa coisa que a vida nos apresenta como se fossem conquistas do espírito. Nós não temos a noção da mortalidade, do quanto a vida é passageira. Nós vamos vivendo sem nos preocuparmos com isso. E aí, quando a gente percebe, nós meio que abafamos o trigo acreditando que este joio, na verdade, somos nós. O joio é muito atraente, então, né? Muito atraente. E E o ele- nosso estágio de evolução, Sim. sim. Aham. Eu acho que ele é atraente porque ainda faz parte das nossas escolhas. Exato. Eu acho interessante essa parábola, porque é tanta simbologia, né? O Senhor plantou, mas eles foram dormir, né? Houve um cansaço. Então, eu penso que também, às vezes, a gente se porta diante da vida nesse comportamento do cansaço. Eu não vou fazer, agora não, amanhã eu faço. Para que eu vou me preocupar com coisas do espírito? Eu estou aqui na matéria, e a matéria é atraente, né? É. Porque é aquela ilusão, né? A impermanência, aquela coisa, né? De se viver com adrenalina, vou chamar Sim. assim, né? Mas eles dormiram. E aí veio o inimigo. Quem seria o inimigo? A não ser nós mesmos, né? Porque o inimigo está sempre fora da gente, né? Mas aí somos nós mesmos, na nossa procrastinação, nas nossas escolhas, né? Pela impermanência, as nossas escolhas pelos nossos sentimentos ainda de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Com o tempo, né? A gente vai... Eu penso também que quando cresce o joio e o trigo, vocês estavam falando, né? Eu fico pensando, gente, mas eu acho que isso também tem a ver com o que Jesus falou das obras, né? Conhecereis segundo as suas obras. Então, o trigo tem um propósito. O trigo, depois da colheita, vai servir para um propósito de alimentar. Sim. O joio, não. Então, é como se pudesse estar me falando assim, olha, faça as suas obras para que elas sejam utilizadas, porque esse é o nosso propósito, né, enquanto humanos, né, enquanto cristãos. Mas cuidado com o joio, que é essa ilusão, né, esse desejo do poder, da posse, essas coisas loucas que a gente vive no mundo impermanente, achando que é só esse, né, como você diz, né, Juliana? Exatamente. Só vivemos essa vida, Acreditando. porque vai passar, todos nós vamos morrer um dia. O corpo físico vai morrer. E o que você deixou como legado? Você deixou o joio, que vai ser esquecido, porque não vai servir para nada, não é? Ou você deixou pequenas sementes de trigo para alimentar os que vierem demais? Isso tem a ver com nossos exemplos, né? Que tipo de exemplo nós estamos deixando? É o exemplo do joio, que vive aqui, morre por isso aqui, não é? Por essa matéria. E depois, fulano, acabou. E o joio também, tanto é isso, viver nessa loucura de querer fazer, de ter, como também... Mas também não é errado. O problema é viver em função disso, e não observar que a gente tem todo um trigo que precisamos cultivar dentro de nós, né? Mas também muita gente vive desanimada. Isso aqui não vale a pena, nada do que eu faço dá certo, para que lutar? A sociedade é assim mesmo, só os ricos ganham, só os poderosos, e eu não sou. Então, também tem esses dois lados que a gente assume, né? E a gente não consegue, às vezes, viver uma vida voltada para essas questões permanentes do espírito, porque a gente não consegue enxergar saída, parece, né, Juliana? Mas na verdade, quando a gente adota essa posição aí, que você colocou, esse estado de ânimo,
é porque o joio está quase matando o trigo, né? Aham. O trigo, ele permanecerá ali de maneira definitiva, porque nós somos o trigo, nós não somos o joio. Mas o que nós percebemos é que as pessoas andam tão desesperançadas que elas começam a ver esse joio que é a realidade do corpo, né? Da matéria. E como nós vivemos um caos do ponto de vista de planeta, porque estamos em mudança, enfim, se você entrar se você se apropriar desse joio, Aham. vai ficar muito difícil. Imagina um pé de trigo olhando todo o joio em volta dele. né? Exato. Ele só vai encontrar aquilo, né? Exato. E E como perfeito. você falou, o joio, ele é um veneno, É, né? é, Então, você está alimentando o veneno e vai acabar te matando. te matando. E então isso também tem a ver com esse bem e mal dentro da gente, não? Essa parábola também pode ser interpretada dessa forma? Na verdade, não existe o mal, existe a ignorância, não é? Uhum. Porque Deus nos criou com a sua luz, com o seu DNA, então nós não poderíamos ter mal porque Deus é o único ser criado. Então, se eu admito que existe o mal, eu vou ter que admitir que Jesus o criou, que Deus o criou. Então, o que nos acompanha é a ignorância. E esta ignorância, conhecer dá trabalho. Muito. O conhecimento, ele liberta, mas ele exige uma disposição nossa para ir tirando aquele monte de roupa velha que a gente tá, Uma sabe? coragem, né? Isso, precisa de disposição, de coragem, mas sabendo que quando eu vislumbrar o trigo que eu sou e cheio de grão, como disse a Miriam, que vai alimentar, ou seja, que vai me dar condições, sustentação para caminhar neste movimento, aí nada me detém mais. Eu também penso que essa nossa desesperança, esse dormir, né? Dormiu e veio o inimigo, né? No sentido de que a gente dá muito valor àquilo de fora que nos chega. Então, dá muito valor porque só os poderosos, só aqueles que têm recurso financeiro, só os famosos, só os internautas, só que tem valor, que tem uma vida, porque eu fico almejando aquela vida, mas aí eu acho interessante que às vezes fica almejando essa vida de poder, né, essa vida de riqueza. Para quê? E aí a pessoa às vezes não tem resposta. O que você vai fazer com o poder? O que você vai fazer com a riqueza? É só para ser visto, para ser, né, para ser cultuado? E aí isso, quando a gente dá muito valor às coisas externas, a violência sempre aconteceu. Violência sempre aconteceu, porque nós somos violentos ainda, né? O mundo tá ruim porque eu tô ruim internamente. Eu tô em conflito, eu tô em dúvida, eu não tô aceitando determinadas coisas em mim. E aí eu reflito isso no mundo. E isso é muito perigoso, porque a gente deixa o joio crescer, né? Porque aí eu vou esperar que o mundo lá fora mude para que as coisas se acomodem em mim, porque a gente atribui, por causa da impermanência do mundo material, valores a essas coisas, ao poder, à riqueza. Cada um de nós tem uma tarefa, né? Então, assim, por que eu não posso me autovalorizar? Por que eu não posso olhar no espelho e falar que bom que você faz parte desse planeta, que bom que você está construindo um mundo melhor em si do que ficar olhando para fora? Porque quando eu me valorizo, né, eu vou encontrar minhas imperfeições, lógico, né? Ninguém é perfeito, mas eu já detecto essa imperfeição, a gente já vai trabalhando, a gente fala tanto aqui em autoconhecimento, uma série de coisas, né? E eu acho tão interessante, né, Juliana? Porque senão a gente vai passar essa encarnação dormindo e deixando o inimigo lá. Gente, dormir não, porque tem papo espírita. É verdade. Depois que você assistiu o papo espírita, nunca mais, senão Chega. você já acordou. Não é não? Vai ser a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Mas, Juliana, vamos falar um pouquinho do papel dessa reforma íntima, que a gente fala aqui em Doutrina Espírita, né? De reforma íntima, que tem a ver com essa parábola, porque de alguma forma, eu tenho que ir podando esse joio, né? Sim. Eu tenho que ir limpando o meu campo, não é isso? Sim, se eu compreendo a minha criação, se eu compreendo
que eu sou indispensável nesse processo todo da criação divina, mas se ao mesmo tempo eu percebo que os meus recursos ainda para a compreensão dessa obra toda são muito parcos, eu consigo caminhar bem. É óbvio que o egoísmo ainda nos permeia. Nós somos muito jovens espiritualmente. Até recentemente, nós precisávamos lutar para manter o nosso grupo social, e isso significava matar o outro grupo social. Exato. Então, nós estamos muito mais próximos deste ser que tem o germe, né, o germe da divindade, do que Jesus, que é a essência divina, que é a materialização. Jesus humaniza a proposta divina, não é? E aí nós podemos compreender essa proposta, mas eu preciso abraçá-la. Eu estou até pensando, cultivar é você ter esse conhecimento das suas, né, das ervas daninhas em volta, e você começar, hoje eu não consegui, né, ser uma pessoa melhor, eu vou podando, eu vou parando aqui, eu vou, né, hoje eu estou trabalhando dessa forma. Então, esse autoconhecimento permite que a gente faça nosso cultivo, né? Sim. Nosso trabalho, assim, da nossa colheita, né? Mesmo com todas as imperfeições que a gente vai tendo o conhecimento, e a partir da vivência, né, que a gente vai nós tendo. que já temos a consciência dessas imperfeições, nós espíritas, a nossa fala agora tem que ser diferente. Eu tenho consciência, portanto, eu não quero que ela me habite. E aí é um esforço diário. Nós vamos reincidir naqueles equívocos, mas quando eu perceber que eu estou reincidindo, eu já avancei. Sim. Então, eu não quero que isto me habite. Ponto. Eu não quero que o joio me habite. Mas ele está aí em volta de você. Beleza, mas eu vou abrir aqui um acero, né? Que é para ele não chegar até aqui, enquanto eu não posso vencê-lo. Então, essa é a proposta. Quando a Miriam fala do descanso, né, quando os trabalhadores vão dormir, na verdade, também é a nossa invigilância. Porque se eu permito que o inimigo, o que são as nossas imperfeições, me tomem, aí... É interessante a gente ver que isso tudo é dentro da gente. Exato. Né? Nós estamos falando de coisas internas. Sim. O inimigo não está lá fora. Né? O inimigo está dentro de mim. Sou eu mesma na minha inconsciência, nas minhas atitudes irrefletidas, nas minhas reações incompreendidas, né? Mas na hora em que eu começo essa caminhada, e essa proposta, né, tem que ser uma proposta de vida, né? Não quer dizer que amanhã, as pessoas têm isso, né? Amanhã eu vou estar diferente. Eu não estarei diferente amanhã, né? Pode ser que em algum pontinho mais fácil, que me toque menos, isso aqui eu posso, não vou fazer mais isso, não vou mais falar dessa forma, né? Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que a gente vê que vai e volta, mas não é um vai e volta como era antes, porque antes eu não enxergava. Sim. Eu estava olhando para fora e era lá fora a culpa, né, a responsabilidade da minha reação. Agora que eu olho para mim, que eu falo, sou eu ainda que ainda já identifiquei, mas não consegui. Isso aqui é um gatilho para mim. Olha só como muda tudo. Não é não, Juliana? E Jesus nos diz que o joio é o juízo humano e que o trigo é a inspiração divina. Então, nós temos essa inspiração divina. E aí, eu penso assim, a gente às vezes muda as expressões e elas são significativas. Eu não tenho um inimigo que me habita, eu tenho um amigo equivocado. Certo. Que eu vou ter que fazer as pazes com ele. Porque eu não venço o mal ou o equívoco enfrentando, diluindo. E para eu diluir este amigo equivocado, eu preciso abraçá-lo. E o amigo equivocado, a gente aprende aqui que é sempre um amigo em sofrimento, né?
Dentro do Não nosso... é mesmo, Só- né? exato. Não Só é tô nenhum traduzindo. outro, não. Somos nós, o amigo equivocado é o nosso Exato, é o lado. nosso interior. É o nosso lado que ainda tá com dificuldade de Sim. avançar, de se transformar, né? Eu queria retomar só a questão do joio e do trigo que a gente está comentando, né? Quando você estava falando, eu estava lembrando que na parábola, a partir do momento que tem a semente do joio, deixe o joio crescer com o trigo para que depois seja ceifado. Exato. Aí eu falei, "Mas por que será, né? Porque senão a gente cortava, né? É. Porque é muito difícil a gente enxergar o joio. As nossas imperfeições. A gente enxerga, a gente está num processo de enxergar aquelas que estão mais gritantes. Aquelas que a gente que está mais atento, que observa. Por exemplo, num comportamento em que a gente se espelha como modelo Jesus, ser agressivo é muito ruim. Né? Ser uma pessoa irritada é muito ruim. Desrespeitar o outro é muito ruim. E não é só o outro, a mim mesmo. Mas, às vezes, isso está dentro de um contexto de criação. Isto está dentro de um contexto social que eu conviva e que isso é normal, isso é natural. Então, aquilo que eu entendo como natural, às vezes não é. Então, eu penso que é nessas situações em que deixo o joio crescer junto, com o tempo, porque crescer junto não é só o joio, o trigo também. Então, quanto mais, como Juliana falou, quanto mais eu me esclarecer das coisas espirituais, né, que eu sou, um ser espiritual que eu sou, mais eu vou percebendo aquele joio que vai aparecendo, né? Porque às vezes você pode falar assim, mas Miriam, você não está legal, né? Você está deprimida, você está falando demais, você está agressiva, né? E eu não vou gostar. Eu falei, a Ana está equivocada. Eu não sou assim, porque a minha imagem, eu sou perfeita, lindinha, né? Então, jamais vou admitir que a Ana me fale na cara lavada um equívoco meu. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar tão atenta às coisas, né? Primeiro, desmistificar a imagem que a gente tem da gente mesma, né? De perfeita, que a gente não é, né, O nosso Juliana? espelho é sempre um narciso, né? Pois é, exatamente. Então, assim, enxergar o joio, né? Depois ceifar esse joio, né? E É um esforço. queria também entrar na questão de como que qual o papel dos nossos amigos invisíveis nesse nosso trabalho de nos conscientizarmos, de sairmos, peraí, deixa eu me propor a ser mais trigo do que joio, né? que os nossos amiguinhos, obsessores, ou também temos os amigos do bem, né? Os nossos protetores, qual o papel deles? Como é que a gente pode observar isso? Nós ficamos muito chateados quando ouvimos que tudo na nossa vida é escolha e sintonia. Quer ver alguém bravo é você falar isso. Mas são os dois pilares que norteiam a nossa eternidade. Então, tudo eu escolho, exceto situações do dia a dia, né? Eu não posso dizer que eu tropecei ali, eu escolhi isso. Não. Mas eu também me sintonizo. Então, o que é bom em mim se sintoniza, o que eu construí de bom, de reino de Deus, né? Eu sintonizo com a esfera superior. Mas os obsessores, eles estão no mesmo nível de compreensão que eu. Então, ele vai me acompanhar. Eu preciso ter a noção de que aquele que me acompanha, ele não é o vilão da história, né, do ponto de vista espiritual. Ele é a minha sintonia com aquela condição inferior ainda. Uhum. E como é que eu afasto isso aqui? Me modificando. Não é? Quando a gente está numa situação que está muito fragilizado, aí nós precisamos de um tratamento de obsessão, que é meio que um SOS. Vamos lá, vamos afastar para que você veja com clareza qual é realmente a sua situação e, a partir daí, você não volte a se sintonizar. Uhum. Não é? Mas nós não conseguimos também vigilância 24 horas. Então, nós precisamos da prece, da mudança de prática mental, não é? De hábitos que sejam saudáveis, por exemplo. Estamos lá no trabalho, passa o chefe. Aí a gente quer falar mal do chefe, não é?
um hábito que nós temos muito no trabalho. Exceto quando a gente é chefe, né? Aí muda completamente. Aí você vai falar mal do subordinado. Exatamente. Então, se eu não entro naquela vibe, uma pessoa começa a falar e eu mudo de assunto ou eu me retiro, você vai mudando o espaço, né? Onde você vive. Vocês falaram aí, quando eu escolho mudar, não é tão simples assim, mas quando eu escolho mudar, tudo muda ao meu redor. Basta eu escolher, eu não preciso me mudar ainda. Porque isso vai reverberar em torno de todo mundo que convive. E isso é tão, como é que eu vou dizer, comezinho assim, né? Porque é uma coisa realmente que está acontecendo, as pessoas comentam, tipo, o mundo está horrível, só tem guerra, políticos, roubo, corrupção, o mundo está horrível, violência. Agora, eu escolho ficar assistindo só noticiário de violência. Claro, aquilo é um recorte da vida, né? Então, a vida, sob aquele recorte, ela é horrível. Aquilo é um ponto, né? Mas existem outras coisas na vida, só que eu não enxergo, porque eu estou focada nesse viés aqui. Sim. E, gente, a minha psicosfera, que é isso que está falando da sintonia, imagina. Então, tá todo mundo ali dizendo, o mundo é horrível, o mundo é violento. Não, nossa, que mundo horrível. E você está vivendo nele. E aí você não vê saída. Não tem saída para você. Ninguém é feliz. Então, para que o nosso público entenda assim como que isso é na prática, você vai ter que... Caramba, eu estou assistindo muito noticiário. Isso é um exemplo bem simples, né? Mas muito normal. O que eu vou fazer? Eu vou desligar isso aqui. Ou eu vou escolher ver outras coisas. Mas eu vou me alienar. Não. Você vai poder olhar o noticiário, mas faz um recorte daquilo que é mais importante para você. E não fica somente recebendo aquilo. Escolhe, pesquisa. Então, exige trabalho, né? Exige essa consciência de eu tenho que me esforçar, não é isso? Nós temos que nos questionar também por que eu assisto esse tipo de programa? O que em mim se identifica com esse tipo de ambiente, né? De energia? Jesus nos convida para ser instrumento da paz dele. Mas eu posso escolher ser instrumento das sombras. Quando a pessoa fala, mas se eu não vir televisão, se eu não me informar, eu estou alienada. Não, alienado é quando eu absorvo tudo isso aí, no sentido de acreditar que o mal impera, e ele não impera. Exato. Não impera. Cada pessoa faz o bem ali no seu micro. Eu não posso pensar em termos de mundo. Não, eu vou pensar em termos do meu interior. E a partir do meu interior, isso vai refletir na Thelma, que vai refletir em você, que vai refletir na Miriam, e vocês serão multiplicadores. Com certeza. Passa exatamente por aí. Exato. Se tratando de parábola, é interessante porque à medida que a gente vai tomando consciência, a interpretação da parábola, né, também muda. Ao longo do tempo, né, em que a parábola foi disseminada, tem alguma mudança do entendimento, Juliana? Como é que ficou a interpretação dessa parábola do joio e do trigo ao longo do tempo? E agora essa interpretação que a gente está trazendo aqui, né? Sim. Como todas as parábolas de Jesus, Jesus é tão fantástico que ele primeiro lança as parábolas, depois ele traz as bem-aventuranças. Então, ele te dá o roteiro e ele te dá o fim da jornada. Não é? O problema é que o Evangelho de Jesus ele foi usado segundo os interesses humanos. Nós vamos acompanhar ao longo da história a manipulação dessas informações que Jesus nos trouxe numa briga tremenda de ego, de vaidade, com aqueles que supostamente detinham a palavra de Deus, os representantes de Deus na Terra. E isso vai se expandindo a partir do momento que nós temos a criação de outros segmentos religiosos também. Então, a gente vai ter o catolicismo, depois vem o protestantismo de Lutero, depois vem Calvino e por aí vai, né? Até a gente chegar hoje aos neopentecostais. E aí cada um vai usar
de acordo com seus interesses. E quando nós perdemos o sentido real, a proposta que Cristo nos faz, que é sempre de consolo, e aí a doutrina espírita entra como? Quando ela nos apresenta essas parábolas, ela tira o juízo humano, ela tira os dogmas e ela nos apresenta a proposta de Jesus. E diz, olha, vocês escolhem. Está aqui, não cabe nenhum tipo de outro entendimento. As parábolas, elas são mais ou menos como um nevoeiro. Aí nós estamos lá nesse nevoeiro querendo entender, mas a gente quer que o nevoeiro passe sem que nós façamos nada. E qual era o sentido que se dava antes? E que deve existir ainda, né? Uma interpretação. Do mal, do diabo, da condenação absoluta, do inferno, né? O Senhor, essas parábolas, elas eram usadas para justificar as diferenças sociais, a pobreza, uma classe que era privilegiada, como a gente ainda vê hoje. Sim. Só que num estágio muito mais ameno, não é? Mas se nós pegarmos o espírito que se utiliza da fé para justificar os excessos, as suas benesses, é a mesma coisa lá do início. Então, ele vai explicar a parábola? Não, ele vai dizer, eu sou o trigo, mas vocês são o joio. Então, vocês precisam me seguir e melhorar para vocês chegarem a ser o trigo. Que aí, muitas, assim, em nome da fé, se justificou muitas coisas. Muitas coisas. Até hoje acontece coisas em nome da fé. Sim. Sim. Pode falar. Porque elas falaram de fé, e aí eu penso assim, nós temos sempre aquele cuidado, né, de referendar a essa fé que nós estamos. A fé de que a gente pode ser um ser melhor. Isso. Né? E um ser melhor tem disciplina, tem uma ordem a seguir. Porque, às vezes, quando a gente fala de fé, dá a impressão que a gente está falando só daqueles que compartilham de uma instituição religiosa. Nós não estamos falando isso, né? Só para deixar bem claro para quem nos ouve, né? Que às vezes eu posso não fazer parte de nenhuma instituição religiosa, mas ser uma pessoa de tanta fé, de cultivo do bem, que eu faço muito mais do que alguém que profere, que, né, que está atuando, que segue rituais. Né? Não, e que está atuando mesmo numa instituição, porque a fé não é exterior, né? Não é aquilo que eu aparento ser, a fé é aquilo que eu sou. Né? Então, enquanto exemplo do bem, né? Era só isso. É o trigo bom. Exato. Né? Na essência, né? Eu não preciso fazer de conta, eu sou. E eu quero chegar já, que a gente caminha para o final, Juliana, é tudo muito rápido aqui. É verdade. Mas deixa para quem nos assistiu, a pessoa se deu conta. Ela assistiu agora o Papo Espírita, ela entendeu a parábola e ela quer olhar o joio. Ela quer ver aonde está o joio na vida dela, porque ela quer ceifar esse joio e cultivar o seu trigo, né? Então, o que ela deve, qual um passo a passo? Como observar, como criar essa consciência? Na verdade, a gente pode reduzir a uma única questão. É olhar com muito cuidado, com muita atenção, o nosso comportamento. Porque eu sei, com clareza, que comportamento meu reflete o joio. E eu sei qual comportamento reflete o trigo. Ah, mas eu estou vendo e não dou conta. Ainda. Mas eu preciso ter a certeza de que aquilo ali não é bom. Porque se eu começar a justificar, não, eu falo mal ou eu agrido a pessoa porque ela também me agrediu. Uai. Sua escolha, né? Não é? Emmanuel nos diz, silencia onde não possas auxiliar. Quando eu começo a perceber que o meu verbo é motivo de queda, de dissensão, enfim, de tudo que é ruim. Por exemplo, nós estamos aqui no Papo Espírita. Nós estamos usando as nossas possibilidades, ainda que nós tenhamos o joio, né? Nós estamos usando as nossas possibilidades para o bem, para esclarecer ou acrescentar aquilo que Jesus nos ofertou.
É isso, é uma coisa complicada para viver, mas muito fácil para ser entendida. E a gente tem que viver nesse mundo do jeitinho que ele é, né? Da melhor forma possível, Sim. porque a gente não pode, a despeito do mundo, ser o mundo que ele é, cheio de violência, cheio de problemas, cheio ainda de mal, né? De equívoco, a gente não pode usar isso como uma desculpa para eu não fazer nada, não é isso? Eu não posso achar que eu estou nesse mundo e eu tenho um papel nesse mundo, né? Sim. E eu posso ter, inclusive, um papel muito importante, que não é de projeção, mas é de uma influência em que para em mim, às vezes, o mal, né? E tem outra coisa, quando nós falamos de mundo, fica parecendo que o mundo é um ser, né? E ele não é. O mundo é feito da gente, né? O mundo somos nós. Uhum. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso aí? É não compartilhar o que é ruim. É não ser uma multiplicadora do que é ruim. E quando me vier alguma coisa ruim, eu não vou alimentar isso aqui, não. Uhum. No primeiro momento, vai parecer muito difícil. Porque você pensa, fala, não vem, aí ele vem de novo, não vem. Mas daqui a pouco você fala, eu não alimento. E ele, vai embora. É uma mudança que vai repercutir na sua vida toda. Sim. E ela é gradual, não é daqui a uma semana, um mês eu estou diferente. Não é assim, a gente pode não ver dessa forma, né? Mas ao longo da sua vida você vai começar a notar como é que eu resolvia essa situação lá atrás. Olha como é que eu já resolvi isso e agora eu vou resolver dessa Ana, forma. É importante também, porque a gente não está falando de mudança de comportamento. Eu agora vou me ver de uma outra forma, me comportar. Uhum. Eu falo mansamente com vocês, aqui no Papo Espírita, um assunto, aí chega ali fora, no trânsito, alguém me fecha, aí aquele vulcão vem para fora, né? Então, aquela de mansa não existe. Então, Exato. a gente não está falando de Sim, comportamento, a gente está sim. falando de criar hábito, né? Sim, verdade. é uma coisa que é interior, que vai refletir no exterior, porém, é isso que a gente está falando. Não é, a pessoa não vai se tornar um anjo, né? Uma candura de um momento para outro, porque aí nós estamos fazendo comportamento. Exato. E o criar hábitos é você ver essa coisa negativa, essas coisas que você está sempre repetindo e substituir por coisas boas. Porque senão você vai buscar outras coisas. É isso mesmo. Com consciência, complicadas. né? Exato. Sempre. Mais alguma coisa, meninas? Temos um minutinho. Últimas palavras, Juliana. Então, essa parábola eu acho muito bonita porque ela não nega as nossas dificuldades, mas ela nos apresenta um leque de possibilidades para que essas dificuldades sejam superadas. Quando Jesus nos convida à reforma íntima, é mais ou menos assim, porque quando a gente fala de reforma íntima, parece uma coisa tão distante, né? Tão assim, sem forma, mas imaginemos que, só fazendo um adendo aí, quando vocês falaram, não, porque eu não amanheço de outro jeito, nem quando a gente morre. Porque tem muita gente que acredita que quando morrer, renasce lá outra pessoa. Exato. Não. Nós vamos renascer, vamos partir, né, voltar à verdadeira vida, com todos os entraves que nos caracterizam agora. Então, eu ainda preciso pensar nessa possibilidade. Mas voltando lá à parábola. Como fazer? Como mudar isso? Imagine que nós estamos caminhando e chegamos num vilarejo com as roupas todas rotas, toda esfarrapada e tal. E nós vemos um cabide, um local onde existem roupas novas. E eu posso escolher a que eu quiser. O meu único trabalho vai ser vestir a roupa nova. Nada mais. É essa a proposta de Jesus. Simples assim.
Parece fácil, né? É simples, mas não tão fácil. É simples, é fácil da gente entender, mas às vezes não é tão simples da gente praticar, né? Mas estamos aqui, né? Conversando sobre isso, criando consciência. E é importante que você que nos assiste, quando você participa aqui do nosso bate-papo, você reflita, né? Você observe dentro de si. Isso aqui que elas estão conversando acontece comigo? Como é que eu posso olhar para a minha vida sob esse outro ângulo, né? Porque é isso que é a nossa proposta. Esse papo é para vocês também participarem com a gente. Então, por favor, deixem seu like se gostaram, comentem, deixem um recadinho para nós, falem o que vocês acharam e compartilhem também, inscrevam-se no canal da TV Comunhão. Juliana, obrigada pela sua presença. Miriam e Thelma também. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada e até a próxima semana.